Bom dia, boa tarde, boa noite, nação cientista. Eu sou a Gabi Maruyama e eu sou a representante do núcleo feminino da Sofis. Bom, hoje é aquele dia que o torcedor cientista tá esperando faz muito tempo. Finalmente a gente vai saber se o Santos vai voltar para a final da Libertadores. Desde 2011 a gente não consegue esse feito. Hoje enfrenta o Boca Juniors, então vamos falar sobre algumas polêmicas extracampo, o jogo de ida, enfim, vamos que vamos. Depois daquele pênalti não marcado a favor do Santos em La Bombonera, eu senti que a imprensa argentina tentou desviar um pouco a atenção do pênalti não marcado. Então o que eles fizeram? O que eles fazem de melhor, semear o caos. Pois é, depois da partida polêmica em La Bombonera, o goleiro John e o zagueiro Wagner Leonardo ainda foram diagnosticados com Covid. A imprensa argentina, curiosamente, não sei por que eles falaram isso, começaram a desconfiar que os jogadores do Santos, o elenco, todo mundo tinha feito isso de propósito. O Cuca, em coletiva de imprensa, ele ainda falou que ele teve Covid, ele quase morreu. Não faz o mínimo sentido, até porque os jogadores do Santos estavam muito mais propensos a pegar Covid do que os próprios jogadores do Boca Juniors. Tanto é que nenhum jogador do Boca Juniors foi diagnosticado com Covid, ainda bem. Nenhum outro jogador do Santos foi diagnosticado com Covid também. Então, tirando o John e o Wagner Leonardo, o Santos deve ir com força máxima na Vila Belmiro. Para aumentar a polêmica em cima do John e do Wagner Leonardo, a imprensa argentina ainda sugeriu ao Boca Juniors para reclamar com a Conmebol. Para tirar todas as dúvidas da nação santista, eu entrevistei o advogado desportivo Leonardo Antunes. Segundo ele, ao que parece, o Santos cumpriu todos os protocolos, então o torcedor pode ficar preocupado, não corre o risco do Boca Juniors depois se de repente perder na Vila Belmiro, querer entrar com recurso na Conmebol. Não, ao que parece, essa história de Covid está resolvida. Fiquem agora com o advogado desportivo Leonardo Antunes. Se o Santos realizou todos os exames e todos os exames acusaram negativo antes do embarque para a realização da partida, ok, cumpriram o protocolo do Covid-19 para disputar a partida contra o Boca Juniors. Caso o Boca Juniors discuta essa situação através de justiça desportiva, cabe ao Santos apresentar a prova de que realmente cumpriram o protocolo. Então, nesse caso, eu não vejo risco algum para o Santos em perda de pontos no caso de um processo disciplinar. Como vocês puderam ver, não cabe recurso a Boca Juniors, então vocês podem ficar tranquilos que depois que acabar o jogo, se o Santos for classificado, assim espero, o Boca Juniors não deve ir a Conmebol. O Santos não deve ser punido. Eu sei que depois do que aconteceu com o Sanches, o caso Sanches, muito torcedor fica com o pé atrás. Mas, ao que parece, o Santos cumpriu todos os protocolos no prazo determinado. Fizeram o exame de Covid. Existe o falso negativo também. Foi o caso do Soteldo. É outro ponto pra gente citar também, porque o Santos contra o Grêmio foi muito cuidadoso. O Santos poderia ter escalado o Soteldo, mas ele estava com sintoma de Covid, tinha dado negativo, mas o Santos optou por isolar o jogador. Então, por isso também toda a polêmica da imprensa argentina não faz sentido, sem contar que o John nos vestiários também estava abraçando todos os jogadores do Santos. Não faz o menor cabimento. E aí a gente entra para o nosso lado, o lado do Santos. Para quem não sabe, antes do jogo lá em La Bombonera, alguns torcedores do Boca Juniors arremessaram um tijolo sobre o ônibus do Santos. O vidro estilhaçou, poderia ter ferido algum jogador. E nesse caso, o advogado Leonardo Antunes diz que o Santos deveria sim fazer uma reclamação na Conmebol. Em 2018 foi o que o Boca Juniors fez uma reclamação para quando alguns jogadores foram feridos, dos jogadores do Boca Juniors.
E é isso que os times brasileiros deveriam fazer, não deveriam deixar passar, porque não é normal você ser torcedor e querer ferir a integridade de um atleta. E é isso que os clubes deveriam fazer, reclamar com a Conmebol, porque os times argentinos não deixam passar nada. E muita gente pode falar, não foi nada, não feriu ninguém. Tá, mas feriu a integridade do atleta. Ele tá ali trabalhando em prol do clube e ele teve uma tentativa de agressão. Então, o Santos deveria, sim, reclamar na Conmebol, como vocês podem ver aí na explicação do advogado Leonardo Antunes. Com relação às pedras atiradas aos atletas do Santos pela torcida do Boca Júnior, aí sim eu vejo uma possibilidade de comunicação, né? Na verdade, nem comunicação, a notificação de infração disciplinar pelos representantes do Santos, né? Na Justiça Desportiva da Conmebol, para comunicar o fato, e esse fato, lançamento de objeto, tanto contra jogadores quanto na praça de desporto, é sim uma infração prevista no Código Disciplinar da Conmebol. Então cabe uma representação do Santos contra a equipe do Boca Júnior. Eu já estava verificando uma situação análoga em 2018, na Libertadores, na partida entre River Plate e Boca Júnior. Houve a mesma coisa, lançamento de objeto, a torcida do River Plate lançou objeto contra a equipe do Boca Júnior e houve sim um processo disciplinar. Por hoje é só, mas vocês vão me ver muito ainda por aqui. Vou fazer entrevista, falar sobre pré-jogo, pós-jogo, o que der pra fazer. Espero que vocês gostem, quem puder, curta, se inscreva. Vamos pra cima deles, Santos!